Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caros alunos e alunas da Escola Dominical. Estamos com saudades das nossas reuniões presenciais, mas por enquanto ainda estamos à distância. E graças a Deus isso não tem impedido, não é? Nós estarmos aqui juntos como Escola Dominical, como igreja e refletindo, meditando e se alimentando e nos alimentando na palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, nós agradecemos por mais esta oportunidade em que podemos estar juntos ao redor da Tua palavra. Dá-nos a sabedoria, Senhor, dá-nos, ó Deus, a pureza de propósito, ó Deus, de motivo, a presença do Santo Espírito para falarmos em Teu nome e que sejamos bênção a todos quantos nos ouvirem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos continuando nossos estudos, agora iniciando uma nova unidade, não é? Eu e a Silvana sentimos no coração, acreditamos que é da vontade do Senhor, e que nós agora desenvolvêssemos alguns domingos o estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos, né? Já vimos domingos agora passados, a carta aos Efésios, a carta a Filemon com a Silvana e graças a Deus. Então pretendemos iniciar hoje, não é? Pelo menos uma primeira parte, tá bem? A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita na cidade de Corinto, por ocasião da terceira visita de Paulo à cidade, àquela igreja. Ele estava recolhendo, né, donativos, ajuda financeira para os irmãos da igreja em Jerusalém, né? E ele então escreve essa carta para a igreja de Roma, né? Cronologicamente, essa carta não foi a primeira a ser escrita. Talvez ela tenha sido a quinta carta a ser escrita, né? Mas acertadamente ela é colocada como primeira carta no Novo Testamento de Paulo, né? Eu digo acertadamente porque realmente é uma carta que contém as grandes verdades, as doutrinas básicas da fé cristã, do cristianismo. E Paulo é assim de uma forma sistemática, pedagógica, didática, não é? Ele vai explanando e expondo pontos que são vitais para a nossa fé. Por isso ela é colocada de forma muito acertada como primeira carta no Novo Testamento. A igreja de Roma possivelmente não era conhecida por Paulo, né? Ele coloca em alguns versículos, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 1, ele fala da sua ânsia, da sua ansiedade, da sua vontade, desejo de estar conhecendo os irmãos da igreja de Roma. E ele então envia essa carta preparando o caminho para a sua visita, né? A igreja certamente foi fundada, foi criada, foi formada por crentes convertidos romanos naquele dia lá de Pentecoste, durante o discurso de Pedro com a descida do Espírito Santo, né? E ali os irmãos vão ver lá em Atos 2 que dentre todos aqueles povos que habitavam ali a cidade de Jerusalém, estão alguns romanos. Certamente eles, que convertidos, teriam formado a igreja em Roma. É uma igreja predominantemente formada por gentios, não por judeus convertidos, mas por gentios convertidos. Sabemos que os gentios são todos aqueles povos que não pertencem originalmente, não é, do povo de Israel. Bem, meus irmãos, vamos prosseguir com nossos estudos, né? Nós estamos nos baseando, esses estudos, mais uma vez, com a orientação de Stott, não é? Stott escreve esse livro, A Mensagem aos Romanos, e então nós estamos nos baseando com informações, com conceitos, com ideias muito valiosas, né? E fora isso, estamos com a Bíblia
com anotações de Scofield. Estamos também com a Bíblia com anotações de Charles Caldwell. E estamos também com a Bíblia de estudo chamada Desafios para um Homem, né? Desafios para um Homem. Ou de todo homem, melhor dizendo, né? E essas anotações têm nos ajudado nesse estudo, né? E vão certamente continuar nos ajudando, né? Portanto, Caldwell coloca que o tema principal da carta de Paulo aos Romanos é a justiça de Deus, né? Ele se baseia ali na carta aos Romanos, justamente no capítulo 1, no versículo 16 e 17, né? Vejamos aqui. Vamos mais no 17, no momento. Depois vamos estar lendo novamente os outros. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é? Então, certamente, pelo contexto da carta, mas Caldwell se baseia nesse versículo-chave, nessa primeira parte, quando ele fala em justiça de Deus. É importante a gente estar falando esse termo, porque vai ser interessante, porque nós vamos comentar de uma forma mais específica, mais para frente um pouquinho, né? Caldwell, então, coloca como tema da carta a justiça. Agora, baseado no mesmo versículo, né? No mesmo versículo, o Scofield coloca como tema da carta o Evangelho, né? O Evangelho de Deus. Né? Na verdade, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho são as boas novas. Né? São as boas novas. E, aliás, Paulo, logo no comecinho do capítulo 1, ele se anuncia como apóstolo separado para o Evangelho. Né? Não é? Para anunciar o Evangelho, o que ele fez com galhardia. Né? Bom, nesse tópico nós somos levados então a estarmos refletindo sobre o Evangelho, né? E as doutrinas básicas que estão contidas aí, não é? Não há outra mensagem para a igreja receber e nem para outra mensagem que deva ser anunciada. A igreja tem a mensagem do Evangelho. E o Evangelho contém doutrinas, pontos básicos para a fé cristã, especialmente no momento que vivemos, né? A igreja retirada em suas casas, cada crente em sua casa, está na hora de nós pensarmos e repensarmos o que realmente, ou em que realmente nós cremos. Né? Um mundo com várias vozes, né? Com muita informação e em tempo de luz, né? Na velocidade da luz. Então a igreja precisa parar e pensar na velha história, na antiga mensagem, que sempre é uma boa nova. Então nesse estudo nós vamos ter oportunidade de estarmos pensando, né? E Scofield, ele define o Evangelho como a designação, olha, a designação mais ampla possível de todo o corpo da verdade da redenção. Né? Então, o homem é redimido por Jesus, ou em Jesus, né? E o Evangelho contém toda esta verdade, não é? Toda a história da salvação, toda a verdade da redenção da humanidade em Jesus. Isso segundo o pensamento de Scofield, né? Então é nesse contexto que nós desejamos refletir, a princípio já em algumas dessas doutrinas básicas, né? Dessas doutrinas básicas. Vamos em frente. Caldwell, ele chama mesmo essas doutrinas de fundamentais. Elas são fundamentais. Aqui eu gostaria de me lembrar então, não é? É um marco para a história da igreja, a reforma do século XVI, não é? Cujo personagem principal é Martinho Lutero.
E então, a propósito, né, deste assunto das doutrinas básicas e a propósito da carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos que tudo isso tem uma ligação íntima, profunda com a história da Reforma e com a vida, com o papel de Lutero, né, na Reforma da Igreja no século XVI, né? E o clima, né, da Idade Média, o clima religioso, vamos dizer, espiritual da cristandade na Idade Média, era um clima de medo de Deus, de medo da morte, de medo do inferno, de medo do juízo. Era assim uma igreja que estava fundamentada no medo, né, no pânico, no pavor, né? E embora Lutero se considerasse um bom monge, né, ele diz que não sentia paz e ele angustiava-se, não é? Porque ele via Deus sempre como um grande juiz, severo, radical, né? Pronto a punir toda impiedade da humanidade, né? E ele então não tinha paz. Ele fala mesmo que ele ansiava compreender, né? Compreender especialmente a carta aos Romanos, especialmente quando Paulo se refere à justiça de Deus, né? Ele via mesmo a justiça de Deus, realmente isso, né? Uma justiça de um ser supremo, superior, que não admitiria, não admite o pecado, a impiedade e que está pronto a punir, né? E ele via então essa justiça. E esse sentimento, esse pensamento só trazia medo para ele, né? Muito medo. Mas no momento em que ele compreende, não é, na leitura da carta aos Romanos, que a justiça de Deus nada mais é, né, do que a justiça através da graça, não é? Através da graça e pela misericórdia, pela pura misericórdia, não é? Que Deus então vai nos justificar pela fé. Então, essa justiça de Deus, no contexto da carta, ele vai compreender que é a justiça de Deus que vem através da oferta feita por Jesus Cristo na cruz, em nosso lugar, não é? E aí ele compreende que Deus cumpre e satisfaz a sua justiça em Jesus e, consequentemente, ela nos traz a paz. Então ele diz que a sensação que ele tinha de ódio de Deus e de angústia, de pavor, foi agora trocada por um sentimento de doçura, de alegria, de prazer, de confiança em que ele via as portas do céu abertas para ele. E antes ele só as via trancadas, fechadas para ele, né? Ele diz, esta passagem de Paulo tornou-se para mim uma passagem para o céu, né? Ele está falando aqui do versículo 24 do capítulo 3, né? 24 do capítulo 3. Nós podemos ler aqui, né, meus irmãos? Vamos ler Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Então, essa palavra, esse termo traz essa paz, esse júbilo no coração, não é? Ele está então se referindo, Lutero, né, a uma doutrina que é básica, é fundamental do Evangelho para toda a igreja e para que a igreja possa anunciar, que é a doutrina da justificação. Nós não somos justos, mas somos justificados por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Aqui então, meus irmãos, caberia algumas questões, né? E eu anotei aqui, algumas delas poderiam ser: que tipo de relacionamento eu mantenho com Deus, né? Que tipo?
E quais são as consequências, quais têm sido os resultados desse relacionamento que eu mantenho com Deus na minha vida, no meu espírito, na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, né? Tem sido sentimento de paz ou tem sido um sentimento de angústia? Tem sido um sentimento de confiança ou tem sido um sentimento de medo? Não é? Talvez esse sentimento que permeava toda a Idade Média, a igreja na Idade Média, de medo, de pavor, de medo da morte, medo do juízo, do inferno, talvez possa estar sendo esse sentimento que está dominando a minha vida. Embora eu esteja na igreja, esteja participando dos atos da comunhão, da Santa Ceia, do batismo, etc, etc, eu não tenho a paz, né? E o que está faltando, não é? É onde a carta de Romanos, né, de maneira especial, vai nos impactar quando ela usa esse termo, especialmente, por exemplo, agora, o que estamos falando, justificados gratuitamente. Não é por merecimento, não é por obras, mas pelo sacrifício, pela fé no que Cristo fez por nós. Paulo, então, aqui na carta aos Romanos, ele descreve amplamente e ele faz um desenho, né? Ele desenha um quadro de toda o contexto desde os primórdios da existência humana, da origem do homem e à medida que as coisas foram acontecendo até chegar em nosso Senhor Jesus, né? E é muito apropriada essa carta, é como se ela tivesse escrita e ela foi escrita também para nós nos nossos dias, né? E, primeiramente, não é, o apóstolo Paulo, ele vai colocar toda a raça humana debaixo do que nós colocamos também como um ponto fundamental doutrinário da universalidade do pecado, né? Lá no capítulo 5, no versículo 12, é interessante que leiamos, diz assim, olha, portanto, ou melhor, antes eu quero ler o capítulo 3, o versículo 23, depois nós lemos o 5, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E depois lá no versículo 12 do capítulo 5, ele vai também falar do pecado original. Ele fala assim, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui Paulo já está tecendo considerações sobre a questão da universalidade do pecado, quer dizer, todos pecaram, não há um justo sequer, todos pecaram, não foi Adão que pecou, todos pecaram, né? Todos pecaram. E ele fala também do pecado original, ele diz, por um só homem entrou o pecado e a morte no mundo, né? De modo que todos já nascem sob o peso da lei, o peso da morte, o peso do pecado, né? Isso é importante que a gente tenha claro na nossa mente, né? No nosso pensamento. E ele vai agravando, inclusive, essa situação, ele faz um parênteses aqui, e aí ele acaba também abordando um outro ponto fundamental, que é o ponto a doutrina básica da nossa fé, que é da revelação natural, né? Então, revelação natural, os céus declaram a glória de Deus. Estão lembrados, meus irmãos, desse salmo? Então, seria, e vamos dizer, é natural que nós percebamos que existe um Criador, que existe um ser infinito superior a todos nós, santo, justo, perfeito, né? E que criou todas as coisas. Então, naturalmente,
nem pensando em religião e nem pensando em espiritualidade, mas pensando pela natureza das coisas. É natural que creiamos, ou seria natural que crescêssemos num ser superior. Mas Paulo, lá no versículo 18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, e tais homens são, portanto, indesculpáveis. Não é? Porque a gente percebe quanto mais cultos, quanto mais intelectuais, quanto mais cientistas e dominadores da ciência se tornam os homens, mais incrédulos eles parecem que optam por serem, né? E os simples percebem e reconhecem a grandeza da presença de Deus. Portanto, a Bíblia diz que esses homens são indesculpáveis por deterem a justiça, a verdade de Deus. A Bíblia de estudo, né, que a gente chama de Desafios de Todo Homem, que também está aqui sendo apoio para nós, né? Ela diz que a mensagem toda do capítulo 1 é a seguinte: Deus é Deus, você não é Deus. Portanto, adore a Deus e pare de adorar a você mesmo. O que isso significa, né? Todos aqueles que se recusam a adorar a Deus, né, se voltam para si mesmo ou se voltam para as coisas naturais e visíveis, né, e finitas e que não são eternas, né, para os prazeres do mundo, da carne, e se perdem, não é? Com atitudes tolas, confusas, se confundem e se perdem em seus caminhos, não é? De promiscuidade, de pecado, de toda sorte de abominação. E aí Paulo vai inclusive falar desses pecados, não é? A respeito, por exemplo, de comportamentos sexuais desviados, distorcidos, né? E ele coloca claramente isso lá a partir do versículo 18, se eu não me engano, e ele vai tecendo considerações que nos assustam e que nos exortam. Mas ele não fala só dos pecados da sexualidade, ele fala também de ganância, fala de brigas, de ódio, de inveja, de homicídios, né? De conflitos étnicos, conflitos raciais, né? De egoísmo, de orgulho, de presunção. Quer dizer, todas as pessoas que se desviam de Deus e não querem adorá-lo se tornam alvo de todo esse tipo de imundície, de pecado e de impiedade. Nós podemos concluir que pecado, na verdade, é um estado de separação de Deus. Daí tudo que advém disso é consequência. O pecado é o fato de eu estar separado e não adorar a Deus. Então, meus irmãos, na verdade, a doutrina que ficou aqui central, né, é a da justificação, porque depois dele colocar esses pontos básicos da universalidade do pecado, colocar esse ponto básico do pecado original, também da revelação natural na natureza da grandeza de Deus, né? E isso assustava Lutero, né? E aí, mas ele conduz, e é onde o coração de Lutero vai se abrir e vai se encantar com a verdade do Evangelho, porque aí ele chega na doutrina da justificação, que foi o versículo 24 que nós lemos: justificados gratuitamente. Bem, aí a propósito da doutrina da justificação, nós podemos seguir para a próxima, que está logo assim, a seguir no versículo 25 do capítulo 3 da carta aos Romanos, né? E ele diz assim, ele estava terminando ali no 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então aqui fala agora na doutrina da propiciação, que também vai aquietar o coração de Lutero, né? A justiça da propiciação, não é? E Scofield, ele diz assim, que o fato de Cristo ter tido que morrer, não é? E o sangue de Jesus ter satisfeito a justiça de Deus, isso já era prefigurado no Velho Testamento pelo sacrifício de animais, né, meus irmãos, de bodes, de carneiros, de novilhas. Isso não significa que foi necessário aplacar a ira de Deus com o sangue. Não, pelo contrário, foi para satisfazer a justiça de um Deus santo, de um Deus que não pode, ele ama o pecador, mas ele não pode tolerar, ele não suporta, é abominação a ele o pecado, não é? E ele então, de alguma forma, precisava ver e ter a sua justiça, a sua lei, né? Que diz, toda alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte, não é? Então, quando Cristo faz esse sacrifício por nós, né, ele satisfaz a justiça de Deus, de modo que agora ele pode nos perdoar com misericórdia e ao mesmo tempo com a sua justiça satisfeita. Percebe, meus irmãos, a profundeza, a profundidade do plano de Deus, o plano, a verdade da redenção satisfeita na cruz. Deus já previa a cruz como o ápice em que a sua justiça seria satisfeita em amor, porque o seu próprio Filho é que se doou por nós. Aqui está então toda a alegria, o júbilo, o motivo da alegria de Lutero, né? A mensagem aos romanos. Os seres humanos todos nascem sob o pecado e sob a morte, a lei do pecado e da morte, né? Contudo, Jesus veio para libertá-los, para nos libertar. Então, aqui está a boa nova da libertação. Libertação da ira de Deus, libertação do juízo, libertação da corrupção, libertação do medo, libertação dos conflitos, libertação do nosso ego, do egoísmo, do egocentrismo, não é? E sermos, então, agora transformados para o serviço e para o amor. Aqui interessante que nós nos lembrássemos também do nosso conhecido personagem no metodismo, que é John Wesley, não é? Nós sabemos que ele também, da mesma forma que Lutero, ele se angustiava antes, não é? Durante muitos anos, embora já pastor, ele não tinha certeza da sua salvação. Contudo, naquela noite de 24 de maio, não é? No século XVIII, ele diz que estava ouvindo alguém ler a introdução, um prefácio ao comentário, né, de Lutero à carta de Romanos, e ele então, mais ou menos quando faltavam 15 minutos para as 9, creio que da noite, né, ele sentiu um estranho calor, e ele pôde sentir que ele cria em Cristo, somente em Cristo, não é? Para a sua salvação, e que Cristo havia tirado todos os seus pecados, os seus mesmo, não é? E que ele tinha o perdão e sentia a paz e a alegria da salvação, né? É interessante nós nos lembrarmos aqui de Wesley, não é? E ele registra no seu diário essa experiência, não é? Por que estamos lembrando, né, tanto também de Lutero, de Wesley, a propósito da carta aos Romanos? É o seguinte, meus irmãos, temos que parar aqui um pouquinho, né? Na verdade, são essas afirmações, não de Wesley
por questão de Wesley ou por questão de Lutero, né? Mas porque são afirmações de fé e são básicas, não existe outro fundamento para que a igreja seja erguida, edificada sobre ele e possa nos ter como centro da sua mensagem ao mundo, não existe outro, que é a justificação, né? E a justificação e a propiciação no sangue de Jesus. É a salvação, é a libertação, né? Do homem, do pecado, da lei do pecado, né? É a justiça de Deus agora realizada em nosso favor na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Jesus mesmo, quando ele dialoga lá com Pedro, com os discípulos, né? Quando nós vemos lá em Mateus 16, né? Ele pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro imediatamente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, coloca, fechando esse diálogo, né? Sobre esta pedra. Esta pedra é esta fé, né? Esta convicção, esta força, esta verdade, não é? Que a igreja de Jesus seria e deve ser e deve estar edificada, não é? É isso que nós estamos conversando nesse momento, não é? Não existe, essa é a melhor parte, não existe outra mensagem que a igreja deva proclamar ao mundo, né? Na verdade, esta é a melhor parte a que Jesus se referiu quando ele falou a Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar ajoelhado, debruçado, né? Prostrado diante da pessoa de Jesus, que é a própria verdade. Em nossos dias temos observado a igreja muitas vezes, a igreja que eu digo, não a nossa igreja local, mas a igreja no mundo todo, preocupada em trazer tantas mensagens que às vezes seriam muito mais apropriadas para um clube, para uma organização de psicologia, de organização científica, e deixa de anunciar a mensagem que realmente traz toda a razão da vinda de Jesus, da morte de Jesus. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E de outra feita ele complementa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, é o caminho, a igreja tem que proclamar o caminho, é Jesus. E é a justificação, é a propiciação no seu sangue, nos libertando de todo o pecado original, de todo o pecado da universalidade, não é? Que ele engloba e também de todas as outras consequências disso tudo, não é? O ponto direto da carta, quando lá um comentário também na Bíblia, Desafios para o Homem, ela diz assim, todo mundo já ofendeu a Deus, mas ele tem uma solução, né? Todo mundo já ofendeu a Deus, mas ele tem uma solução, não é? Então, e a solução é Jesus, não há outra mensagem. Agora já estamos abordando um outro ponto que a gente quer colocar ainda hoje, se possível, que é a doutrina da fé, né? A doutrina da fé. E aí a fé é toda observada no capítulo 4 do livro de Romanos. E Paulo começa por Abraão. E ele vai tecendo considerações e ele diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele não foi justificado porque ele saiu da terra dele para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele não saiu porque ele ofereceu o filho dele para um sacrifício que não aconteceu, mas ele ofereceu, né? Apesar de todo a sua angústia nesse momento. Mas ele foi justificado porque ele creu, ele confiou em Deus, não é? E aí é a fé, não é? Que o justo viverá pela fé.
né? O justo viverá por fé. Isso está também aqui em Romanos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo, justamente no capítulo 1 já, né? Lá no versículo 17, bem no finalzinho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Fé em quê, meus irmãos? O mundo tem falado muito em fé, que todo mundo tem que ter fé. Mas fé em quê? Mas a igreja tem que dizer a fé no alvo certo, no lugar certo, na pessoa certa. Fé em Jesus, fé no que ele fez por nós, fé no Evangelho. E ele fala no versículo 16 e 17: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E da mesma maneira, lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Deus nos abençoe. Domingo que vem, se Deus quiser, poderemos continuar e concluir essa primeira parte. Um abraço a todos.